minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Muito bem, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos. A segunda-feira chegou e nós vamos falar de teologia. Sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube do Seminário Teológico Batista MISPA. E hoje a gente vai conversar com o professor Emerson Justino, que é ministro de música. A gente até brincava aqui que ele é o MM, né? Conhecido, para quem gosta aí de chocolate, não é? É uma boa pedida, mas a gente vai conversar sobre a importância da música na igreja, sobre a centralidade dela, ou, mais especificamente, falar sobre o ministro de música e suas relações com a igreja. Para que comigo, como sempre, pastor Jorge Cacuto, diretor do Seminário Teológico Batista MISPA, e um dos professores mais brilhantes da nossa casa, que é o pastor Júnior Martins, meu amigo, que eu gosto bastante. E vou começar, então, para que os dois deem as boas-vindas, depois eu abro para o professor Emerson. Lembrando que o meu brilho é de uma lâmpada bem forte que eu tenho aqui, vocês podem ver que ela fica bastante... Boa noite, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre música, um assunto que eu gosto bastante,
e eu sei que eu tenho muita coisa para aprender, e o Emerson vai ajudar a todos nós nessa noite aí. Sejam todos muito bem-vindos. Satisfação muito grande podermos interagir hoje novamente. Desde já quero agradecer a todos que têm entrado em contato conosco, porque esse é também o alvo desse bate-papo, tornar o MISPA não somente conhecido, mas também, quem sabe, tentar responder algumas perguntas que são do cotidiano das nossas igrejas. Então, espero que hoje possamos, mais uma vez, servir nesse propósito. E eu vou, então, apresentar o professor Emerson. Ele é ministro de música na Igreja Batista Nações Unidas, professor de música. Eu o conheci ainda estudante na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, onde ele cursou, vai falar um pouquinho melhor disso, e também deu aulas lá. Ele é o responsável pela coordenação da parte de música do Seminário Teológico Batista MISPA. A gente vai conversar com ele. Professor Emerson, seja bem-vindo ao Vamos Falar de Teologia de hoje. Microfone. Muito bem, a gente teve aí um probleminha técnico com o microfone do professor Emerson, e ele volta daqui a um minutinho, não é? A gente vai conversar sobre música, bastante. Quando estiver pronto aí, é só me chamar. Professor Júnior Martins, deixa eu já te fazer uma pergunta. Quais são as suas expectativas no dia de hoje para conversar sobre música? São muitas. Mas quais as principais? Eu acho que a gente quer chegar na situação contemporânea, né, em que a gente está vendo tantas coisas acontecendo aí no mundo da música, novos movimentos que vão surgindo. Eu quero conversar um pouquinho com ele também a respeito da relação da música contemporânea com a música sacra. Eu tenho um interesse muito grande de saber também quem é que pode participar de verdade de um ministério de música, porque às vezes a gente fica um pouco incomodado, porque todo mundo quer participar e a gente não sabe se todo mundo realmente tem condição disso, se ele pode orientar a gente de alguma forma, e vamos ver. Eu acho que ele já está participando com a gente aí. Ouço rumores, ouço vozes aí. Então, essas são algumas das minhas expectativas aí. Muito bem. Professor Emerson, seja bem-vindo, então, agora ao Vamos Falar de Teologia. Agora estão me ouvindo? Agora sim. Opa, então tá. A gente estava batendo papo e estava tudo funcionando, né? Mas, enfim. Então, mais uma vez, quero agradecer o convite feito aí pelo MISPA, o pastor Júnior, o pastor Cacuto, o pastor João Paulo. Uma alegria realmente estar junto aqui com vocês, a gente poder compartilhar um pouquinho aí de experiências e a gente trazer alguns assuntos para discussão. Já a gente tem 5 minutos de começado e a gente já tem um monte de pergunta lá no canal do YouTube. Esse também é um tema que pega fogo aí, né, entre o pessoal. Mas eu queria começar por um lugar do seu testemunho pessoal. Como é que a música entrou na sua vida? Sumiu de novo a sua voz. Muito bem. A gente já vai. Tecnologias, irmãos. Tecnologias são assim. De repente, a gente está tudo em ordem, mas aí some a voz, a revelia. A gente tem que tomar cuidado com a inteligência artificial, porque pode ser que ela dê um tombo na gente um dia. Começou ganhando no xadrez, mas pode ser que um dia ela tropece. Mas, professor Emerson, como foi que... Acho que podia começar assim, como Jesus entrou na sua vida e depois como a música entrou na sua história. Agora estão me ouvindo? Então, a questão é assim, eu venho de uma família de músicos, né? Já desde meus avós cristãos, meus pais, tios, primos, todos eles envolvidos sempre em música, né? Alguém uma vez fez uma brincadeira e disse que eu era solista do berçário, né? Porque desde criancinha eu participando com as crianças, cantando e tudo mais, né?
Então, eu venho realmente de um lar cristão, eu entreguei minha vida a Jesus aos 12 anos, fui batizado também. Mais ou menos nessa idade também, eu comecei a aprender a tocar violão, né, junto com primos, tios, tal, a gente foi, todo mundo se juntando e foi crescendo isso. E na igreja já mexia com conjuntos, nessa época com o aprendizado do violão comecei a compor também, né, e fui seguindo, trabalhando assim, né. Aos 17 anos eu fui convidado a participar do Conjunto Som Maior, na época era o conjunto oficial da Convenção Batista aqui de São Paulo, né, era dirigido pelo maestro Roger Cole, né, um americano, um missionário americano, né. Fiquei por lá uns 3 anos, e depois um pouquinho mais para frente, quer dizer, até esse momento eu não tinha assim um aprendizado formal de música, né, não tinha ido à escola com professores nem nada, eu tinha aprendido tudo meio sozinho, né. E aí um pouquinho mais para frente, já com uns quase 30 anos por aí, eu resolvi então me dedicar realmente a um estudo mais aprofundado, também visando alguma coisa de ministério de música. Eu senti que Deus estava querendo que eu me aperfeiçoasse nessa área, né? Então fui lá para a Teológica, fiz o curso se chamava Bacharel em Música Sacra, né? Era um curso longo, bastante detalhado, bastante profundo, tanto na parte musical quanto teológica também, né, para a preparação realmente de ministros, né. Me formei em 99 e já em 99 eu comecei a dar aulas lá na própria Teológica, né. Fiquei dando aulas lá uns 8 anos, mais ou menos. Nos últimos 3 anos desse período, eu também assumi a coordenação da área de música da faculdade, né. Depois deixei, nesse meio tempo também exerci ministério em 3 lugares diferentes, né, mas senti que o meu ministério é mais estar, não exatamente como uma pessoa titular, como aquele principal na igreja, né, então eu sempre continuei trabalhando em outras igrejas, em outros momentos, auxiliando ministros e também atuando, né. E hoje, já há 1 ano e pouquinho, estou na Igreja Batista Nações Unidas, do pastor Luiz Saião, trabalhando junto com o ministro Samuel Quinto, né? Então, nesse período todo aí que a gente fiz um pouquinho de tudo, né? Em outras igrejas também com regência de coral, de orquestra, direção de grupo vocal, direção de banda, direção de louvor, enfim, o que tinha de música eu fazia um pouquinho, né? Então, essa aí é basicamente a minha vivência toda, né? Então, é difícil que condensar 58 anos aí de vivência em música é um pouco de tempo, né? Mas basicamente isso aí que a gente tem de vivência nessa área, né? Emerson, como é que você, então, diria para a gente a importância tanto do ministro de música quanto da sua própria trajetória, o que você tem vivenciado da realidade da igreja nesse sentido de música? Uhum. É muito interessante, que a música é uma arte, né? E é uma arte que eu sempre falo para os alunos e colegas, ela não faz parte daquela lista de dons espirituais lá de 1 Coríntios 12 a 14, Romanos 11 e tal, Romanos 12, perdão, né? É um dom da graça geral de Deus. Então, a gente tem filhos dele que recebem esse talento e pessoas que não são, que também recebem. Por isso que a gente tem a chamada música secular, não é a música não da igreja, né, é a música na igreja. Mas eu acho, sim, fundamental que todo mundo que mexa com música na igreja tenha realmente uma vivência com Jesus, uma vivência teológica, experiência, participação não só nas atividades musicais da igreja, né, mas em outras coisas também. Então, eu creio que o bom músico é aquele que é bom na parte técnica musical, né, mas também aquele músico que está envolvido na igreja, que tem rodagem, né, na vida cristã, não é simplesmente alguém que vai lá só para tocar, só para fazer um espetáculo, né. Isso a gente faz fora, mas na igreja não. Acho que o sentido da música usada na igreja é outro, né, então o objetivo é outro também, a gente tem que ter toda essa vivência, né. Deixa eu te perguntar, você falou aí um pouco aí da sua história. A gente costuma falar muito de chamado e vocação quando a gente pensa em pastor, em missionário. Como é que você entende essa questão de chamado e de vocação para um ministro de música, para alguém que vai trabalhar com música na igreja? É a mesma coisa? Como é que uma pessoa pode dizer assim, eu me sinto chamado e vocacionado? E como é que a igreja pode
reconhecer nessa pessoa essa condição para trabalhar com música na igreja? O Ministério de Música, ele é um ministério, acho que até mais amplo, né? Porque você tem a parte técnica musical, então a pessoa precisa conhecer essa parte toda, mas como eu já disse, né? Você tem que estar trabalhando também com as coisas todas da igreja, né? E nisso, assim, eu vejo muito o ministro de música até como um pastor também, né? A gente tem muito contato com os nossos liderados, é um contato, às vezes, até maior do que o pastor tem com as ovelhas, né? A gente vai no ensaio e fica, sei lá, 2 horas, né? Tocando, cantando, volta e conversa e brinca um pouquinho e fala sério, né? Isso termina criando uma aproximação também com as pessoas, né? E nesses momentos, muitas vezes, o que acontece é que esse ministro termina desempenhando um papel também pastoral, né? De aconselhamento, de instrução, muitas vezes até durante o ensaio, na abertura do ensaio, a gente traz um pequeno estudozinho, uma pequena meditação bíblica, né? Eu costumava fazer muito isso com os grupos que trabalhei, né? Então, é realmente uma coisa importante a gente ter esse conhecimento todo, né? E aí eu acho que a igreja, tendo essa visão do que é realmente um ministério de música, né? Que não é simplesmente alguém que vai lá tocar e fazer alguma coisa, né? Tipo, fazer som, né? Pode realmente reconhecer essa questão, né, de um chamado, uma pessoa que se sente chamada para ir se preparar especificamente para coordenar, para ser líder nessa área, né? Muito bem. Eu vou aproveitar agora aqui para falar do pessoal que está na internet. Meu boa noite aí para o 1954 SJ, é bom por seu nome, Paulo José, Arleide Poldo, Durval Batista, Janete Franco, Samara Music, não é? Graça e Paz, ela manda, Tiago Rosa, Pastor Júnior Martins está aí, né? Eliane Santos, Vilmar Sareta, boa noite, professor, pastor Vilmar Sareta, Marcelo Lama, Tiago Ribeiro, que inclusive o Tiago manda, o senhor assumiu lá o lugar do Tiago, né, Ribeiro de Mello, foi fazer um mestrado, me parece, em Portugal. Pastor Emilson é um dos meus grandes professores, ele diz aqui, além de excelente compositor, arranjador e tradutor. Muito bem. Tem aqui também, deixa eu ver quem mais está aqui. Tiago, pastor Israel Melo, Palavra da Graça, Ivonildes. Muito bem. Eu vou fazer a pergunta de vocês, o do Felipe vai ficar um pouquinho mais para frente, porque tem a ver com o nosso bate-papo. O Walter Lima também manda Graça e Paz, o Misael também, Cristo. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta do Kleber Belotto, que tem a ver com uma questão que eu gostaria de entender. A pergunta dele é: sou do tempo que não precisava saber cantar, bastava um piano e alguns bem mal acabados com vontade de cantar. Hoje está tudo profissional e exigente, que afasta pessoas que poderiam. O que o senhor acha disso? Mas eu gostaria que o senhor falasse, aproveitando do tempo em que, poxa vida, cantava todo mundo, e hoje é a coisa mais profissional, que o senhor passasse aí um pouquinho para a gente sobre a história da música na Bíblia. Uhum. Né? Como a Bíblia trata a música, para a gente entender isso um pouquinho mais. Ok. É muito interessante, porque a gente vê a música na Bíblia inteira, né? No Antigo e no Novo Testamento, em situações das mais diversas, né? E o que isso passa para a gente? Isso passa que a música é importante, Deus valoriza a música, né? É claro que, assim como eu falei, né, não é um dom espiritual nem nada, tal, ela é uma ferramenta, ela é um veículo, né, através do qual a gente adora a Deus, a gente proclama a mensagem dele e tal, né? Às vezes há uma confusão, né? O pessoal chama música de adoração, né? E não é bem assim, a gente adora através da música, né? Esse é um ponto importante. Mas a gente vê essas referências todas, né, a questão da música, desde lá, Gênesis, ou se você voltar até cronologicamente, até Jó, por exemplo, né, tem citações que a gente imagina até nessa questão antes da própria criação, de a gente estar ouvindo falar de música, né. Então, aí você voltando lá para Gênesis, e na verdade o Pentateuco todo, você vê Moisés, por exemplo, quando o povo de Israel estava lá peregrinando, tem uma hora que Moisés para e canta, né? A irmã dele, Miriam, também termina dançando, chamando as outras mulheres para participar, né?
tem lá o Cântico de Débora, o Cântico do próprio povo como um todo, né? No templo, na consagração, enfim, a gente vai vendo tudo isso. Alguém que a gente não tem como não ligar à música é Davi, né? Eu estou olhando aqui um pouquinho para cima, que estou olhando minhas anotações, tá, gente? Então não se preocupem, não. Davi, músico, compositor, instrumentista e rei de Israel, né? Quer dizer, considerado aí talvez o maior rei que Israel já teve, né? Então, com isso a gente enxerga também essa importância. Davi estruturou toda a parte de música, né? Ele não vivenciou a questão do templo, né? O filho dele, Salomão, que construiu, mas quando Salomão já estava com o templo construído e tudo estava acontecendo, tal, ele usou muito do que seu pai já tinha deixado, né? Então, estrutura de coros, de instrumentistas, e algumas coisas bem interessantes que, assim, você vê essa coisa de uma espécie de discipulado, né? Você tinha pessoas experientes na parte de música que traziam para si pessoas menos experientes, para que juntos pudessem estar aprendendo e crescendo, né? Isso é muito bacana, é uma coisa que a gente pode usar, e eu diria até deve usar até hoje mesmo, né? Indo para o Novo Testamento, a gente vê que o cristianismo é uma religião que canta, né? Então, por exemplo, você pega Lucas, só no primeiro capítulo você tem vários cânticos lá, né? Tem cântico de Maria, tem o de Zacarias, tem os anjos cantando, os pastores, tem Simeão, Isabel a gente não sabe direito se foi exatamente um cântico, não dá para deduzir isso diretamente do texto bíblico, mas imagina-se que sim também, né? Ou seja, pessoas que estavam utilizando a música dentro da sua relação com Deus, né? Você vai um pouquinho mais para frente, Paulo incentiva isso, né? Então, você tem textos lá de Efésios 5 e Colossenses 3, né? Onde ele fala, olha, falando entre vocês salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Ou seja, ele via também esse valor de você cantar e poder incentivar outras pessoas, transmitir conhecimento e tudo mais, né? Então, na própria Bíblia, e claro, a finalização disso tudo, a gente vê Apocalipse, né? Onde a gente vê aquela enorme multidão de gente de todo lugar, de todo canto, cantando ao Cordeiro, louvando a Deus através de música também, né? E a gente brinca, muito no seminário, a gente brincava isso com os alunos, entre os alunos de música e os alunos de teologia, né? Que a gente falava, olha, vocês de teologia, legal, tal, vocês vão, né, ter o Ministério da Palavra, só que o ministério de vocês vai acabar quando a gente for para o céu, né? Mas o da música não, né? A gente vai continuar cantando lá no céu, né? Uma brincadeira, claro, né? Mas, por um lado, mostra também essa importância, né? Esse valor que tem a música toda, na questão toda eclesiástica de nosso relacionamento com Deus e tudo, né? Entrando um pouquinho muito bem. Que, na verdade, a gente não falou da pergunta, né? Manda bala. Que ele falou, poxa, aquele tempo que todo mundo cantava e tal, né? Eu só discordo um pouquinho da frasezinha dele, né, que não precisava saber cantar, né? Não, precisava sim, né? Todo mundo precisava saber cantar direitinho. A gente tinha, acho que no passado, até um pouquinho mais de instrução musical, né? Do que a gente tem hoje em dia, tal, né? Mas, enfim, eu entendi o que ele quis dizer, né? Infelizmente, é uma realidade que a gente está vivendo, e isso é muito ruim, porque, como eu disse, a música é uma expressão, uma arte por meio da qual a gente adora a Deus, né? Então, se de repente você pega e corta, né, não deixa que uma pessoa participe, você pode estar impedindo ela de adorar a Deus, né? Isso é uma coisa bastante séria, né? Agora, é claro que a gente tem que ver também, assim, às vezes a gente tem aquela questão que a pessoa quer, por exemplo, ir lá na frente, dirigir o louvor, mas ele não tem condição técnica de fazer isso, né? Então, isso a gente tem que levar em conta também, né? Não é porque a pessoa acha bacana, que, né, vai lá na frente, pega um microfone e tal, que só por isso que ela tem condição de dirigir, né? Então, a gente tem que ver também esse aspecto técnico, né? A pessoa tem que procurar conhecimento. Hoje em dia, a gente tem muita facilidade, né? Aqui pelo próprio YouTube mesmo, você consegue fazer curso de música, de canto, de algumas coisas, tá? Ter noções, pelo menos, né? Então, hoje, você tem como correr atrás, né? Eu acho importante a gente ter isso aí também. Né? Prezar também pela qualidade técnica, né, das coisas. Exato. Não é de qualquer jeito, né? Exato. O Felipe Rissato, ele faz uma pergunta,
Mas eu quero emendar com uma frase que eu ouvi do pastor e músico, que o senhor também conhece, Nelson Bomilcar. O Nelson me disse o seguinte: JP, a pior desgraça que aconteceu para a igreja foi quando ela entendeu que música era adoração, e não que música é uma ferramenta de adoração, mas confundiu que a própria adoração é a música. O Felipe faz uma pergunta: nas igrejas carismáticas, ou as pentecostais, ou qualquer desses movimentos, tem um momento denominado que ele chama de ministração de louvor. A pergunta é: o que o irmão acha disso? Essa pergunta sempre surge, né? Eu, pessoalmente, eu não gosto muito de usar esse termo ministração. Por quê? Porque se eu perguntar para as pessoas dentro de, por exemplo, da minha denominação, Igreja Batista, perguntar o que é ministração, as pessoas vão dar uma definição. Se eu for para uma igreja pentecostal, eles vão dar uma outra definição. Se eu for para uma igreja neopentecostal, vai ser outra ainda. Então, é um termo que a gente não sabe direito o que a pessoa está querendo dizer. Como é que eu entendo? Eu entendo é aquela palavra que é dita entre uma música e outra, né? Ou em algum momento específico do chamado período de louvor, né? Eu, pessoalmente, eu gosto de fazer esses encadeamentos das músicas, né? Então, quando eu estou lá pensando numa sequência de músicas, né? Eu tenho assim, essa vai ser a primeira porque vai introduzir tal tema, aí esse tema vai se desenvolver na segunda e o tema vai ser concluído na terceira, né? Então, existe uma sequência lógica para você escolher as músicas, não é colocar a música 1, 2, 3 e ponto, né? Então, para fazer essa lógica mais clara, deixar essa lógica mais clara, eu costumo fazer esse encadeamento das músicas. Então, canto uma música que fala do amor de Deus e depois canto uma outra que vai dizer sobre a condição humana. Então, eu falo, poxa, olha, o amor de Deus fantástico, tal, que nos amou mesmo nós sendo pecadores, e aí você entra com a outra música que vai falar alguma coisa sobre isso, com outro clima, por exemplo, mais de contrição, né? Então, eu particularmente uso isso. Só que a minha ministração, né, ou seja, esse meu encadeamento, dura, assim, 30 segundos. Quando eu falo 40 segundos é muito, né, que é só uma coisa para realmente encadear a ideia, né. Esse é um aspecto. Agora, existem, como falei, em outras realidades, em outras denominações, aquele momento em que praticamente se para de cantar, ou às vezes tem só um fundo musical, e a pessoa que está dirigindo conduz, falando algumas coisas, orando, fazendo outras coisas. Mas é o que eu digo, em muitos momentos isso depende muito da linha teológica da igreja, né? Por exemplo, eu traduzi um livro chamado Em Espírito e em Verdade, do Andy Park. Andy Park é aquele que compôs aquela música eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás, né? Senhor, te quero, né? Ele é da igreja Vineyard, lá do Canadá, né? E ele falando assim, na nossa igreja, o período de louvor dura ali 1 hora e pouco, né? A gente canta de 10 a 12 músicas, né? E no momento da ministração, é o momento de manifestação de dons espirituais, e cura, e etc e tal, né? Então, é uma coisa muito própria daquela teologia, daquela denominação, né? Então, eu acho que vai variar muito de onde você está, de como é que é o seu tipo de culto, o seu estilo, a sua teologia e tudo mais, né? De qualquer forma, eu acho que não pode ser uma coisa muito longa, né? Eu acho que, assim, só essa coisa que vai te ajudar as pessoas, na verdade, a compreenderem aquela ideia que você fez lá quando estava bolando a sequência, né? Eu acho que isso é suficiente. E, às vezes, em muitos momentos, eu nem faço. Eu canto a música, termino, às vezes eu até emendo a introdução com a música seguinte, né? Porque a coisa é clara, né? Então, você ouvindo a letra da primeira música e da segunda, você vai conseguir fazer essa conexão automaticamente, né? Então, acho que a gente tem que também pensar nisso. Depois, para que eu vou falar? De repente, eu não preciso. Pode ser que já fique tudo bastante claro, né? Emerson, as igrejas históricas, especialmente finalzinho da década de 80, 90, elas sofreram bastante, mas mais especificamente a nossa denominação,
por conta de duas coisas. Uma questão teológica relacionada a toda essa questão da glossolalia, né, dom de línguas e adiante. E a outra coisa, a questão de música. E nessa segunda coisa, é muito comum hoje ouvir aquela geração mais saudosista dizendo que a música do seu tempo era melhor e tudo mais. Me diz uma coisa, há algo de bom na musicalidade da igreja hoje ou tudo é ruim? Essa é uma pergunta espinhosa, né? Essa questão da gente ouvir, né, falar de, no meu tempo, né? Eu até brinco quando eu dou aula, quando eu dou alguma palestra, eu procuro evitar um pouco essa frase, né? Porque quando você fala no meu tempo, quer dizer que você já não é desse tempo, né? Do tempo atual, você é de um tempo passado, né? Então isso pode criar alguns bloqueios, né? Mas, sim, quando a gente era jovem, a gente viveu várias experiências tal, e isso marcou muito, né? E a experiência musical é uma delas, né? Então a gente lembra muito aquela música que eu cantava ali, sei lá, entre os meus 15, 20, 30 anos, tal, né? Aquilo ficou realmente na nossa mente, né? Então esse é um aspecto, né? O outro aspecto é assim, a música realmente, vamos falar aí de, sei lá, 40 anos atrás, mais ou menos, né? Que a gente está dizendo aí 70, 80, né? Ela era uma música mais elaborada, no sentido de você ter mais letra, né? Tinha mais estrofes, às vezes a própria estrutura musical era assim também, né? Então você conseguia dizer mais coisas na música, quer dizer, a sua mensagem era mais densa, realmente, né? Existia uma preocupação com poesia, com versos rimando realmente certinho e tal, né? Era um outro tempo, né? O que a gente vê hoje, assim, pulando bastante, né, saindo dos 80, vindo aqui para os 2010, por aí e tal, é uma mudança que a gente sentiu na cultura mundial em geral, não apenas nas igrejas, né? A gente tem músicas mais simples, musicalmente, então você tem lá para... eu brinquei no grupo que a gente não ia falar de bemóis e sustenidos hoje, né? Mas a gente tem que falar um pouquinho, né? Hoje, uma música com 3 acordes você consegue tocar, né? Então, dó, fá, sol, acabou, pronto. Se você souber esses 3 acordes no piano, no violão, qualquer coisa, você toca muitos cânticos, né? Então, a música é mais simples, não apenas a música da igreja. A música, no geral, está muito mais simples, né? Essa simplicidade também se reflete na letra, né? Com repetições, com palavras simples, com frases incompletas, muitas vezes, tal, né? Então, assim, por um lado, é um fenômeno que a gente está vivendo e não dá para a gente escapar muito disso, né? Por outro lado, a gente consegue, mesmo nessa estrutura musical simples, tal, a gente consegue também transmitir conteúdo. Por que não? Né? A gente não precisa também se conformar a isso, né? Então, eu falo muito com pessoas, né, o pastor JP falou, pastor JP é bom, né? Pastor João Paulo falou aí sobre Nelson Momil, que é um grande amigo meu, aí tal, a gente troca ideias também sobre isso, né? Hoje você tem muita música boa, né? De música de louvor e tal, né? Só que você precisa procurar, né? Porque, infelizmente, talvez não esteja aí sendo as mais tocadas, os grupos que fazem mais sucesso e tal, mas tem muita coisa boa, né? E eu vou até um pouco mais além, mais ou menos nessa época que o pastor Cacuto falou, a gente tinha muita música americana, era assim, eu diria 80%, 90% e pouca coisa brasileira sendo usada no geral nas igrejas, né? Isso com o tempo foi mudando e tal. Eu acho que já faz um bom tempo em que a gente consegue fazer um culto completo, um só não, vários, né? Completamente com músicas brasileiras, músicas de autores brasileiros, de boa qualidade, de boa musicalidade, de boa teologia, né? Mas, como eu disse, tem que procurar, né? É uma coisa que você tem que ir atrás, realmente ver, ouvir muita gente. Hoje em dia, volto a dizer, a gente tem muita facilidade através dessas questão do streaming, YouTube e tudo mais, né? De ouvir, né, pessoas por aí que estão fazendo realmente material muito bom e sair procurando, né. Eu sou do tempo, né, vou ter que usar essa frase, que a gente tinha que usar, e tinha que ir lá no centro da cidade, na Casa da Bíblia, na Senador Feijó, para comprar um LP, né, de vencedores de algum outro grupo e tal, né. Hoje não, você do seu quarto, do seu celular, você consegue acessar um monte de coisas e ter essa facilidade de fazer essa filtragem, né.
Então, precisamos procurar, porque tem realmente coisa boa ainda hoje, né? Dentro dessa situação que a gente vive, cultural, musical de hoje. Emerson, na semana passada, você acompanhou aqui, até participou com a gente aí da transmissão, que a gente falou da centralidade do púlpito, da palavra. Aí eu queria fazer uma pergunta para você, nessa relação entre o púlpito e a música. Dá para resolver tudo teologicamente com a música? A música consegue trazer uma teologia realmente consistente? Eu não estou dizendo nem no sentido de substituir o púlpito, né? Acho que a gente está de acordo que não vai substituir, mas ou ela tem algum limite? O que você pode falar para a gente a respeito disso aí? Eu costumo também falar com os alunos assim, se você quiser explicar a doutrina da justificação, lá, Romanos 5 e tal, né? Não tem acordo, vai ter que ser um sermão, e eu diria até mais de um. Durante um tempo, aí você realmente meditar sobre isso, analisar o que é ser justificado, etc. e tal, né? Uma música não vai dar esse conhecimento de jeito nenhum, né? Ela tem um limite de tempo, de palavras, de tudo mais, né? Mas ela pode servir, por exemplo, como um reforço para isso, né? Então, daí que entra essa questão que eu acho fundamental. Eu concordo plenamente que a mensagem, né, o sermão, ocupa um lugar central no culto, né? Eu sempre que vou preparar a ordem de culto, ou liturgia, ou sequência, você dá o nome aí que você quiser, né? Eu procuro saber qual vai ser o tema da mensagem, qual vai ser o texto bíblico que vai ser usado, a leitura textual e tudo mais, né? Por quê? Porque a partir disso eu começo a determinar as outras partes do culto, né? Então, ok, vai ter uma música mais de louvor, tal, mas eu preciso já colocar uma música que me leve a pensar, a refletir sobre aquilo que vai ser falado um pouquinho mais à frente. Uma espécie de preparação, né? A gente já vai levando as pessoas a se concentrarem naquele tema e tal, né? Então, sim, a música tem limitações, claro, né? Não é o propósito dela, ainda que ela seja muito útil para ensinamento, né? A gente vê isso desde da classinha de crianças, né? Tenho certeza que todo mundo que já que veio assim, de berço cristão, né? Deve lembrar aí de músicas que cantava lá a minha classe chamava Joias de Cristo, né? A classe das criancinhas pequenas lá, né? E, poxa, tinha passagens bíblicas e tinha histórias bíblicas, personagens, tal, que a gente cantava e aquilo vai fixando na mente, né? A ciência explica muito isso, quer dizer, você está colocando mais um estímulo, né? Além do texto em si, você está colocando as notas, o ritmo, a melodia, e o cérebro vai incorporando tudo isso e vai registrando isso, né? Então, a música tem esse poder de ensino muito grande, né? E alguém que soube fazer muito bem uso disso foi Lutero, né? Quando ele veio com a Reforma, das grandes ferramentas que ele utilizou foi justamente a música para poder disseminar todo o pensamento dele, né? E as pessoas cantavam na língua deles, né? Não era no latim, que era a língua litúrgica, né? Eles cantavam na sua própria língua, chamado vernáculo, né? Na sua língua natural. E, puxa, repetiam aquilo e aquilo ia sendo absorvido realmente, né? Então, sim, a música é um complemento importantíssimo dentro do culto para ensino, né? Dentro, é claro, das suas limitações, mas ela deve ser usada, eu acho muito importante isso. Participação na internet está pegando fogo, professor. E aí eu vou dizer para o senhor, até o Tiago Mero está lá de Portugal, botando fogo no negócio todo. Ele está falando de Jeremias 48, que tem que buscar mesmo ser melhor, porque maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas aí tem uma pergunta aqui do pastor Eliseu Miguel Deodoro. Ele é lá de Boa Vista, no Pará, em Roraima. E ele diz qual que é o nome? Pastor Eliseu Índio Macuxes, de Boa Vista, Roraima. A pergunta dele é o seguinte, ele está falando sobre a ação do diabo na igreja, de Satanás, do capiroto. Ele está falando assim, o diabo sempre trabalha para destruir o ministério de louvor. O senhor acha que ele bota uma ênfase ali, porque muitas vezes as vaidades dos artistas ficam à flora, né? Como é que
o senhor vê isso? O diabo aproveita disso para dar uma detonada na coisa toda? Pastor Eliseu, eu concordo, né? O diabo está atrás de todos nós, né? Pastores, músicos ou leigos, enfim, né? Ele não está contente em a gente estar do lado de Deus, né? Esse é o ponto, né? Mas a questão da música, e eu vou um pouquinho mais além, eu acho que a questão das artes, em geral, na igreja, é um capítulo que a gente tem que tomar muito cuidado. O que acontece? Quando você fala em arte, você está falando de talento pessoal, né? Eu toco violão e eu canto, tá bom. Eu tenho o meu nível de conhecimento, de performance dentro dessas áreas, né? E todo ser humano gosta de fazer coisa boa, gosta de receber um tapinha nas costas, um elogio, puxa, você cantou bem, nossa, que voz boa que você tem, coisa e tal, né? E aí, realmente, é um perigo, porque se a gente ficar nessa coisa de eu vou fazer para ouvir os elogios, aí esquece, aí realmente você perdeu o foco principal, né? Eu sempre digo, tanto para os meus alunos, quanto principalmente para os músicos que eu já dirigi, né? Eu falo, olha, quando você está lá na frente, você primeiro tem que você mesmo adorar a Deus, né? Não é porque você está conduzindo a igreja a adorar tal, que você não está fazendo adoração, não. A adoração é um ato interno, é o nosso coração perante Deus, né? Então, você primeiramente adore a Deus, né? Depois, faça isso com excelência, né? Você vai usar a sua arte, faça muito bem e tal. Mas, olha, sempre vá com humildade, sempre coloque isso como, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu esse talento, me ajudou a desenvolver, me deu condição de ter aulas, enfim, né? A gente tem muito claro na mente isso, né? Porque, realmente, é um escorregão grande que a gente pode dar aí de se achar, né, muita coisa, né, poxa, não, eu sei, eu estudei, eu fiz um conservatório lá por 12 anos, então eu sou bom, né, isso é muito fácil de acontecer, né, mas não, que a gente tenha essa consciência de que Deus nos dá o talento, a capacidade, as condições, né, e quando a gente executa isso, em que arte for, né, a gente está, na verdade, devolvendo isso para Deus. Então, um agradecimento, Senhor, está aqui o dom que o Senhor me deu, eu multipliquei, fui lá, estudei, ralei, né, fiz um monte de coisas e agora estou devolvendo isso para o Senhor. É dessa forma que eu vejo. Então, sim, é um perigo, realmente. Já que a gente entrou pela essa seara aí dos desafios espirituais, eu vou te fazer uma pergunta que não quer calar. Quem dá mais dor de cabeça para quem? Os músicos para o pastor ou os pastores para os músicos? Corajosamente, responda. Essa é ótima. Olha, eu diria que pela quantidade, eu acho que seriam os músicos para os pastores, né? Se tem vários músicos para 1, 2 pastores, né? Eu acho que seria mais por esse lado aí, né? Mas é assim, eu sempre trabalho também com o pessoal de seminário, né? A gente entender muito alguns detalhes. Então, por exemplo, o primeiro deles é que o Ministério de Música é um ministério auxiliar. A gente não tem destaque maior do que deve ser o ministério espiritual, teológico da igreja e tal. Não, a gente é um ministério auxiliar que está lá para apoiar o ministério pastoral, né? Então, volta àquela questão da humildade também, né? Ou seja, você tem que ir lá para fazer o seu trabalho, aquilo que Deus te chamou para fazer, mas sempre com humildade, né? E aí, pode acontecer alguns problemas, né? Porque nem sempre os músicos têm essa coisa os artistas, né? Vamos chamar assim, dessa submissão, né? Muitas vezes querem fazer a coisa do seu próprio jeito, né? Querem trazer aquela música que ouviu não sei aonde, lá tal, não, a música é bacana, o ritmo legal, o instrumental joia, tal, né? Mas às vezes a teologia é ruim, né? Ou ainda que não seja ruim, ela não é a mesma teologia da igreja em que ele está, né? Hoje a gente tem essa questão toda de facilidade de você ouvir muitos grupos por aí, né? E às vezes a gente se deixa levar pela qualidade vocal, pela performance, né? Uau, essa música é muito boa, mas espera aí, se eu espremer, se eu for lá ver o que tem na mensagem, será que ela é realmente boa, né? Será que a teologia dela apoia o ministério pastoral da minha igreja, né? Então, assim, eu várias vezes o pessoal fala, não, vamos cantar aquela música. Eu falei, não, essa música não tem nada a ver com a gente, né? Não, mas é bacana. Eu falei, não, mas não tem.
né? Então, pegar e cortar uma determinada música por causa disso, desse aspecto ideológico, né? Então, esse tipo de trabalho é complicado, realmente, de um músico querer trazer alguma coisa fora do que é a linha pastoral, né? Como a gente disse, tem essa questão do ensino da música, esse poder que a música tem de ensinar, né? Então, de repente, você pode estar fazendo uma competição ali com o pastor, né? O pastor ensina uma teologia de um lado e você vai e fala uma outra que não tem nada a ver com o que ele disse, né? Só que as pessoas vão estar cantando, vão estar deixando aquilo entrar na sua mente, né? E aquilo vai se fixar de alguma maneira. Ou seja, vai chegar um momento que vai poder ter um choque, né? Entre o que o pastor ensina e o que as pessoas terminaram aprendendo através de uma música, né? Ou seja, não tem jeito. Essa semana eu estava teclando com uma pessoa e eu usei essa frase, falar, pastores e ministros de música não podem andar em direções diferentes, né? Tem que andar junto, tem que andar com o mesmo alvo, né? E no caso da igreja local, quem determina esse alvo é o pastor, né? A gente tem que seguir a orientação espiritual dele, a orientação teológica também dele. Permita-me mandar um abraço para um amigo, o pastor Eliseu Miguel, lá em Roraima, companheiro de seminário, e me alegra bastante saber que ele está acompanhando o nosso trabalho aqui. Emerson, você falou de algo que creio que todo pastor gostaria de ouvir nesse sentido. Como é que a gente pode minimizar essa dificuldade de teologia? O ministro de música tem que lidar, tem que trafegar em teologia? Olha, essa discussão aconteceu há um tempo atrás, acho que até hoje, na verdade, ainda acontece, né? Existem algumas pessoas que consideram o seguinte, eu vou estudar música numa faculdade secular, eu não gosto muito desse termo, mas enfim, só para a gente fazer a diferença de seminário, né? Eu vou, sei lá, estudar música na USP, na Santa Marcelina, aqui em São Paulo, né? Porque o ensino musical é de excelência, e aí eu vou ser ministro de música porque eu, sei lá, estou sempre na igreja, tal, eu sei teologia, né? E tal. Eu não acho legal isso. Eu acho bom você ter um conhecimento musical excelente, sim, bacana, mas a questão de você, como líder principal, né, do ministério, ministro de música realmente, você precisa ter uma base teológica muito mais do que simplesmente uma EBD, né? Não basta você ser velho de casa, né, velho de igreja, né, como costumo dizer, e achar que você pode ir por ministério. Eu particularmente, eu não concordo. Eu acho que precisa estudar. Porque no seminário a gente não aprende apenas teologia. A gente aprende ministério, a gente aprende eclesiologia, a gente aprende até hermenêutica, né? Ou seja, eu vou pegar um texto bíblico, vou analisar, entender o que aquele texto diz, vou conhecer as correntes teológicas que existem, religiões comparadas, enfim, vou ter um conhecimento muito mais amplo, teológico, eclesiológico e tal, né? Para poder exercer bem o meu ministério, né? Então, a partir desse conhecimento a mais, que aí sim a gente pode ter uma conversa teológica, vamos chamar assim, né, de mais igualdade, por exemplo, com o pastor, né, e até de você mesmo, ministro, fazer aqueles cortes, né, como eu falei, né, essa música aqui não serve porque não está na nossa linha teológica, né, não está da minha denominação, da minha igreja e tal, do meu pastor, né. Então, a partir desse conhecimento teológico, que ele pode, então, decidir e trabalhar junto com o pastor. Se tiver uma condição de ter uma formação excelente, né, na parte musical, e se essa for a linha da igreja também, né, ótimo, perfeito, vá atrás. Eu também acho que tem que ser por aí, você sempre procurar o melhor que você tem nas mãos, né. Então, sim, eu acho que estudo teológico é fundamental para uma liderança, né. Muito bem, tem muita gente participando com a gente aqui, entre eles o Rodrigo da Conceição, o Digão, né, o Felipe Oliveira, Marcelo Lana fala aqui sobre a questão da opinião sobre o músico querer só tocar as coisas dele, a gente falou um pouco disso aqui sobre vaidade, sobre manter todo mundo no mesmo lugar. A Mike Rafael também fala aí com a gente. A Adélia Leão, Felipe Oliveira, né? Mike Rafael aí.
conversando com a gente sobre o empobrecimento das letras da música, para gente que veio de Guilherme Kerr, não é? Para gente que veio de João Alexandre, realmente é bastante difícil a posição das músicas hoje. O Tiago continua conversando bastante com a gente, a Josélia Duarte, Samuel Cardoso, queria saber como o irmão entende aí a questão da ministração, não é? E os grupos de louvores, que a gente já conversou sobre isso. Ivonildes Milan, Fázio Roberto Dias, fala aqui, boa noite. Bom, a grande questão para nós, pastor, me fugiu a pergunta, olha que coisa linda. Quem sabe faz ao vivo, né? Como já diria aquele gordo parecido comigo, ele diz, quem sabe faz ao vivo. Como o irmão vê essa questão que o Felipe faz dos worships, não é? Desses movimentos de worships nas igrejas, mais desvalorização da letra da música e na intenção, mas mais o emocionalismo, essa questão. Como é que o irmão vê isso? Olha, é uma situação que eu acho complicada, né? Deus nos criou com emoções, né? Então, quando você entra na igreja para cultuar, você não deixa as emoções do lado de fora. Você vai sentir emoções, né? Uma música vai tocar mais você, uma mensagem vai falar mais no teu coração, você vai chorar, vai se sentir ali constrangido perante Deus, o seu pecado e tudo mais, tal, né? Então, as emoções, elas não podem ser dissociadas da nossa vida, né? Senão a gente viraria robozinho, né? Faz e pronto, né? Então, o problema não é a emoção, mas talvez a ênfase exagerada que se dê à emoção, né? A gente também não é só racionalidade, né? Não vou simplesmente chegar na igreja, sentar e ouvir aquele texto de Paulo complicadão tal, e nossa, puxa, que coisa boa. Ótimo, legal, também gosto de fazer isso, também gosto de ouvir assim, né? Mas quando você casa essa questão toda da racionalidade com a emoção, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Porque você realmente sente essa junção das ideias, tá? E você pode crescer muito nisso. A gente vê, por exemplo, na experiência de Isaías, né? Quer dizer, ele chegou lá, viu Deus Santo naquela visão que ele teve do templo, né? E ele olhou para si e falou, uau, eu estou perdido. Quer dizer, ele se emocionou, ele ficou triste, ele ficou chateado de ver, né? E essa chateação, essa tristeza dele que levou ele a dizer, ai de mim, né? Ou seja, não foi apenas uma questão racional, né? Ele também teve o emocional envolvido. Muito bem, só para a gente colocar assim, para todo mundo entender essa questão do worship, né, que o pessoal fala, né? Eu já ouvi um monte de definições disso aí, algumas eu não concordo, porque o pessoal coloca, não, worship é a mesma coisa que se fazia 40 anos atrás. Eu falei, não é. 40 anos atrás a gente fazia diferente, né? Essa questão do worship é um estilo de música, de louvor, né? Que tende a incentivar mais essa questão da emocionalidade, né? Então, é uma música, às vezes, suavezinha, é um tipo de instrumentação, né? Teclados, guitarra, tal, que é um negócio suave, que te leva, assim, gostoso de ouvir, parece aquela música que você vai meio se envolvendo, tal, né? Repetição, muita repetição, frase que é repetida e tal, né? O que acontece? Eu vejo o problema de que psicólogos e tudo mais, pessoal que estuda aí a mente, vê que a nossa mente, ela pode ser influenciada, né, através de certos sons, de volume, de repetição, de uma série de coisas que levam a gente a um estado mental diferenciado. Não estou falando nada de adoração aqui, estou falando de um psicólogo ateu, tá? que diz isso. Por exemplo, o que acontece naqueles mantras que você vê de pessoal budista e tal, né? Fica e fica repetindo aquilo, né? Ou então uma frase que é repetida várias vezes tal, né? Você vai entrando num estado mental assim. Então, o que acontece? Se você, de repente, começar a dizer uma frase, sei lá, a porta é vermelha, não tem nada de emoção aqui, mas você dizer, a porta é vermelha, a porta é vermelha, a porta é... E ficar, sabe?
nessa tonalidade, nessa coisa, daqui a pouco você está chorando, né? Porque a nossa mente nos leva a esse estado. Então, eu vejo com muito receio essa coisa de você criar um clima musical, e aí entra até coisas a mais, né? Visual, luz e tal, e a própria postura do pessoal na frente, né? A gente criar um clima muito voltado para a emoção, e a gente começar a confundir essa emoção que é provocada por essas repetições, essas coisas, confundir isso com a ação do espírito. Então, de repente, alguém começa a chorar, não, é o espírito que está agindo. Não, ele está assim porque ele está ouvindo uma repetição e a mente dele entrou num estado nada a ver, entendeu? Não estou dizendo que o espírito não haja, não é isso, tá? Espero que vocês tenham me entendido aqui, né? Mas é uma fronteira muito complicada de a gente começar a utilizar, vamos chamar de técnicas, né? Que podem levar a gente a um estado mental e a gente confundir as coisas, né? Então, sim, eu acho que há espaço para emoção, eu acho que é legal a gente ter também essa coisa da emoção dentro do culto, né? E emoção para os dois lados, né? Para você refletir, quanto emoção para você explodir também, falar e agradecer e vibrar e tal, né? Mas é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque a gente pode se tornar uma espécie de manipulador, né? A gente vai conduzindo a congregação de uma tal maneira como a gente queira, né? E pode ser puramente humano, pode ser que não haja nada de Deus trabalhando ali naquele momento, né? Então, assim, eu acho bacana você ter a emoção, você ter uma música bem feitinha, mas tem que ter cuidado. É nessa linha que eu quero continuar. Primeiro, eu quero ressaltar aqui que o pastor Samuel Cardoso, que é presidente da Abafé, está aqui com a gente, já mandou uma mensagem aqui, a ressaltar que o pastor Israel, que foi o antigo diretor também do seminário, o Tiago, que foi o diretor da área de música, que hoje você atua, também estão com a gente aí, está muito bom aí o bate-papo. Mas eu quero continuar aí nessa questão da emocionalidade. Você falou, tem que tomar cuidado tal, com a emoção. Mas a gente tem que tomar cuidado com o risco de nos tornarmos manipuladores, porque você falou aí eu posso falar, isso aqui é vermelho, eu lembrei da propaganda do batom, né? Compre batom, né? Que tinha uma propaganda, era como se estivesse fazendo uma hipnose, compre batom, induz. A gente deve tomar cuidado com a emocionalidade para não cair no erro de manipular a congregação, ou a gente deve tomar cuidado com a emoção para não perder o controle da congregação. Uhum. Eu entendo muito como essa coisa da manipulação, porque, veja bem, aí saindo até um pouco do músico, né? Só abrindo parênteses, a minha responsabilidade está crescendo aqui, né? Estou vendo um monte de gente aí, grandes líderes aí que trabalharam até na minha formação também, tal, né? Colegas, tal. Então, obrigado. Orem por mim para não falar bobagem aqui, né? Mas muito bom. Então, o meu grande receio é a questão da manipulação, porque, extrapolando um pouquinho aqui, né? Quando você está lá na frente, né? E algumas pessoas chamam, inclusive, não chamam de púlpito, chamam de palco, né? Até pela conformação arquitetônica mesmo da igreja e tal, né? Você está lá na frente e você tem toda a congregação olhando para você. Você está com o microfone, ou seja, você está com o poder, né? Na imensa maioria das igrejas, o pessoal não vai, de repente, se você falar alguma coisa errada, não vai levantar alguém, pastor, eu discordo, né? Isso não acontece, né? Ou seja, você está com uma liberdade, vamos dizer assim, um apoio muito fácil de você dizer o que você quiser, de você conduzir a congregação para o lado que você quiser, né? Então, isso a gente não pode transformar o culto, o púlpito, a plataforma, né, num programa de auditório, né? Sabe, de manipular as informações, tudo mais que a gente está passando, né? Você tem que entregar a palavra correta, você tem que falar a música direito, com a mensagem adequada, com a teologia bem feita e tudo mais, né? Então, esse perigo de você manipular, né, eu acho que é a grande coisa, né? A questão de repente, a gente perder o controle,
não sei, acho que pode até acontecer, mas para mim não seria a preocupação maior, né? Eu acho que seria, sim, de você não conduzir as pessoas do jeito que você acha que deve conduzir, né? Mas se você sentir uma orientação de Deus, de conduzir num certo caminho e de repente fazer uma coisa mais meditativa, mais emotiva, tal, ok, mas muito na dependência de Deus, né? Não levando de um jeito que você acha, o povo está comigo, né? Então vou levar. Precisa encontrar equilíbrio, né? Sem dúvida. Encontrar equilíbrio. Tá? Muito bem. Então, pensando aí um pouquinho nessa relação, né, eu queria fazer uma ponte, né, entre esse poder que a música tem. É uma pergunta que sempre aparece, até apareceu no chat. Qual a relação entre a música secular, a música que a gente chama de música sacra, a música contemporânea? Então, se eu estou pensando aí que elas têm um poder sobre a gente, eu teria que ter cuidado. Eu queria que você discorresse um pouquinho a respeito disso, do que o músico tem que ouvir, de quais cuidados que ele tem que ter, se ele tem que estabelecer um limite entre aquilo que ele está ouvindo lá fora e aquilo que ele está levando para a igreja, ou ele tem que evitar totalmente o contato com outro tipo de música que não seja música cristã, para que a mentalidade dele não seja afetada. Como é que você vê essa relação aí? E para você, existe essa distinção mesmo? Música sacra, música contemporânea, música secular? Como é que você entende todo esse processo aí? A pergunta do Júnior, ela parece assim, pode ouvir Deep Purple, Raul Seixas, Janis Joplin, e depois cantar no púlpito da igreja? É isso mesmo, a pergunta é bem nesse sentido, né? Porque você está dizendo que a música influencia a gente, então, será que a gente tem que ter um cuidado maior? E esse cuidado qual é? Evitar realmente não ouvir, ou aprender a ter distinção? Ou existe música secular que é boa, a gente pode ouvir? Como é que funciona isso para você? Tem vários aspectos aí, né? Quando você lá na igreja dá um acorde de dó maior, no violão, no teclado, no que quer que for, isso é uma junção de frequências, de notas musicais que são dadas, tal. Dó maior é um dó, mi, um sol, né? Beleza. Não tem nada de espiritual nisso, né? Tanto que o rapaz que toca lá no shopping enquanto você está jantando, ou que faz o show de rock na rave e coisa e tal, ele vai dar o mesmo dó maior e vai ser o mesmo dó mi sol, né? Então, nesse aspecto técnico da música, não existe separação, né? Outra coisa, você indo aqui bem mais para longe, né? Você tem uma sequência de acordes, né? Então, você faz uma música, um dó, um fá, um sol, um dó, né? E aí a gente estuda em música de como você deixar isso mais atraente, né? Então, em vez de deixar só dó, fá, sol, você colocar outros acordes, outras dissonâncias, um ritmo diferente, uma sequência de acordes diferentes, tal. Isso é o estudo do que a gente chama de harmonia, né? Que também não tem nada de espiritual nisso, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é assim, o aspecto técnico musical, dentro da igreja ou fora da igreja, é o mesmo. Então, tanto faz você aprender música com um crente ou com um não crente, né? Porque ele vai te ensinar a mesma regra que a regra da música, tá? É como se fosse a física, tá? Se alguém disser que a lei da gravidade não funciona porque Deus disse que não, opa, peraí, tem algo errado. Não, a física diz e ponto final, né? Então, esse aspecto musical, técnico da música, né, é igual. O que existe de problemático, vamos dizer assim, nessa questão da música sacra, música contemporânea, música do mundo, né, como eu ouvia muito na minha juventude, né? A questão não é tanto a música, a questão é a letra, né? Quer dizer, o que aquela letra está dizendo, né? De repente você pode estar ouvindo uma coisa que, poxa, não é legal, né? Eu nas aulas às vezes dava o exemplo do funk carioca, né? Que você tem aquelas letras, o que eles chamam até de proibidão, né? Aquela coisa horrorosa, com palavrões e tudo mais tal, né? Mas você não precisa ir tão longe assim. Se você ouvir algumas músicas sertanejas, que tem aquela harmoniazinha bonita e tal, um instrumentalzinho e tal, gente, tem umas que eu vou te dizer, a coisa tá feia, entendeu? Sexo, sabe, porque eu vou com você, mas eu vou trair a outra e coisa e tal. Terrível, né? Esses dias, por exemplo, eu fui ouvir um negócio que eu li uma reportagem, um tal do Vitão,
né? Talvez você já tenha ouvido falar por aí, eu não conhecia há pouco tempo. E o pessoal falou, não, tá todo mundo ouvindo. Eu falei, tá bom, deixa eu ouvir quem é o Vitão. Gente, eu ouvi 3 músicas e ouvi 10 segundos de cada música dele. Eu não consegui ouvir o resto, porque a letra, assim, podre. Desculpe quem já ouviu e que talvez goste, né? Musicalmente pode ser até atraente a coisa como é feita, mas uma letra podre, terrível, nada a ver, né? Então, é assim, eu acho que a gente não pode bater o martelo e dizer, não escute música que não seja da igreja. Não, tem muita música boa aí de fora, né? Com uma letra que em nada compromete. Uma letra que pode até ser interessante de você ouvir, que vai, de repente, te levar a meditar, pensar em alguma outra coisa diferente, né? Em inglês, a gente fala alguma coisa de música romântica. Romântica não quer necessariamente dizer de amor e tal, né? Mas uma música que te leva a pensar na natureza, numa coisa agradável, tal, né? Isso é mais ou menos essa ideia de música romântica, né? Pode até envolver amor, tal, mas dentro de uma questão bacana, né? Qual o problema de ouvir uma música assim, né? Aquilo não vai te causar um prejuízo na sua mente, não vai distorcer a sua teologia, nem nada, é uma coisa gostosa, né? Uma coisa bacana de ouvir e tal, né? A gente citou, por exemplo, João Alexandre, né? João Alexandre tem algumas composições que elas não falam necessariamente de Deus, no sentido assim de o tempo todo estar falando de Deus, né? Ele fez algumas que eu achei muito interessantes. Então, por exemplo, uma tem sobre a cidade de Vitória, lá do Espírito Santo, né? Então ele fala, as tuas praias, não sei o que, e o clima gostoso, tá, porque Deus te deu isso, né? Quer dizer, numa frase ele termina colocando Deus no meio, né? É um pouquinho o contrário disso que a gente está falando, né? Quer dizer, uma música cristã que termina podendo ser tocada, por exemplo, numa rádio qualquer aí, né? Porque há essa inclusão das duas culturas, né? Jesus disse lá em João 14, né? Olha, eu peço por esses aqui que o Senhor me deu, né? Eles não são do mundo, né? Eu peço que os livres do mal. Eles estão aqui, mas eles não são do mundo, mas peço que eles livres do mal, né? É o nosso caso. A gente está aqui no mundo, a gente está imerso numa cultura, né? E a gente não tem como simplesmente sair, né, dessa cultura. A gente esbarra nela a todo instante e tal. E outra, eu acho que a gente deve estar envolvido, né, até um certo ponto na cultura, né, porque é na cultura que a gente vai encontrar o não crente. É na cultura que a gente vai encontrar aquele a quem a gente vai poder falar de Jesus, né? Então, se a gente também fecha a porta e diz, não, tal, eu, né, não sei nada de música, não vou conversar com ninguém que não seja cristão, tal, não faz sentido também, né? Então, assim, eu já ouvi muita coisa, né, de adolescente, eu ouvia Deep Purple, né, claro, eu já tinha um filtro, né, de saber, poxa, isso aqui não é legal, o cara tá falando umas bobagens aqui e tal, não, né? Mas outras vezes, poxa, isso aqui é bacana, tal, não tem nada que comprometa, né? E eu acho que vale isso sim, né? Um professor meu falava muito isso aí, cara, vai estudar Tom Jobim, vai ouvir Tom Jobim, porque ele é um mestre em harmonização e coisas e tal. E realmente, a hora que você ouve as músicas dele, estudando musicalmente, assim, né? Tecnicamente, é fantástico, né? Então a gente tem muito que aprender também com outras pessoas, e nesse aspecto técnico, tanto faz, se seja de fora ou de dentro, tal, né? Nosso relacionamento com essas pessoas, tal, é que vai determinar aí o que a gente vai influenciar ou ser influenciado, né? Então a gente precisa realmente tomar cuidado. Né, o pastor Cacuta aqui está dizendo, né, aquele, não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. É maravilhoso isso, né? Quer dizer, uma descrição lá daquela terra dele lá, né? Daquela beleza toda de contemplar a criação, a pátria dele e tudo mais, né? É lindo. Então, qual o problema de ouvir uma música dessa, né? E cantar até. Emerson, você é um músico com longa trajetória e também com uma transversalidade multicultural. Você tem viajado os países de fala portuguesa, os países aqui da América Latina. Como é que você tem lidado com essa questão da angústia do músico? Compartilhe
as suas experiências e como é que você, aliado a isso, consegue encorajar a necessidade de administrar a vaidade. Essa questão é bem interessante, pastor Cacuto. Me veio aqui à mente agora, assim, vou tentar resumir um pouco mais a coisa, né? Eu participo de um coro chamado Músicos em Missões. É um coral formado basicamente de líderes de música, então tem ministros de música, professores, pessoal experiente de música e tal, em que a gente vai a campos missionários no exterior como um trabalho de apoio aos missionários locais, aos missionários que estão lá, né? Então, nós já fizemos recentemente viagem para Colômbia e Panamá, um pouquinho mais atrás para Portugal e Espanha, e lá em 2008 fomos para o Chile também, né? E é interessante porque esse convívio com a cultura local, e aí eu estou falando dos cristãos mesmo, né? É muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. No Chile, o ministro de música de uma igreja grande lá de Temuco, na região sul do Chile, né? Ele falou, não, olha, depois do almoço a gente vai fazer uma apresentação aqui cultural, tal, né? Ele se vestiu com uma roupa típica lá do Chile, pegou a esposa dele, os dois começaram a dançar lá no salão, né, onde a gente estava almoçando, tal. Aí acabou, aplaudimos, tal, e ele falou, e aí, qual de vocês vai sambar? E ele desafiou alguém para ir sambar, porque ele queria ver brasileiro sambando, né? E aí tinha uns cariocas no grupo que sabiam, e aí terminaram mostrando um pouquinho e tal. E foi muito interessante, né, essa troca das culturas, né? Agora, por exemplo, existe também uma coisa que eu acho interessante, é essa ponte de você fazer entre as culturas e você poder unir esses dois povos, né? Isso aconteceu muito forte na Colômbia. O povo lá é muito patriota, e existe uma música que é tipo um hino nacional deles, que eles chamam Colômbia Tierra Querida, né? Então ela vai falando, poxa, Colômbia é minha terra querida, isso aqui é uma música, é uma harmonia de paz e alegria, e eu ganho vida quando eu canto sobre você, e coisa e tal, né? E a gente sabendo disso, em vários momentos, em cultos mesmo, na igreja, né? A gente fazia essa ponte, então a gente cantava, por exemplo, Aquarela do Brasil, né? Aquele Brasil, meu Brasil brasileiro, essa mesma, né? E aí juntava, o nosso maestro fez um arranjo que fazia uma modulação e, pum, entrava no Colômbia Tierra Querida, né? E no final disso tudo, a gente juntava todo mundo e falou, gente, a gente precisa agradecer pelo nosso país. Vocês aqui com as belezas que vocês têm, com todas as coisas que Deus dá, nós com o nosso lado, tal, precisamos orar pelos nossos dois países, tal. Então, você vê uma coisa cultural, que talvez fosse um escândalo para alguns cantar a Aquarela do Brasil no meio do culto, né? Mas que serviu para juntar o pessoal todo, né? Então, assim, acho que há um certo preconceito, não estou dizendo que amanhã você tem que cantar a Aquarela do Brasil no culto da sua igreja, não é isso, né? Ou alguma outra música popular, o ponto não é esse, né? Mas da gente ter essa ponte, essa proximidade que a gente pode se chegar a outras pessoas, né? E sabe, estar junto, né? Quer dizer, o músico precisa entender essa coisa, que há um momento em que ele está lá utilizando essa ferramenta para louvar a Deus, mas também a ferramenta para aproximar de outra pessoa, né? Em alguns momentos a gente cantava isso, a gente cantou, por exemplo, lá no Panamá, numa das plataformas lá, né? Juntamos, estava todo mundo vendo os navios passando, a gente juntou o pessoal e pimba, começamos a cantar. Então entramos com a Aquarela do Brasil de novo, mas aí depois entramos com uma outra música e tal, e foi muito interessante, porque juntou gente, falou, puxa, o que é isso, né? Deixa eu ouvir o que esse pessoal está cantando, né? Então uma aproximação também, até uma técnica, né, de poder trazer as pessoas para perto da gente para poderem escutar a mensagem de Deus, né? João, seu microfone está desligado. É verdade. Muito bem. É o seguinte, há muita gente participando, a Samara Music faz aqui uma colocação que é importante que o ministro, né, ali de música, que está ali na frente, leve as pessoas a refletir naquilo que ela
tá cantando, né? O que a pessoa está cantando. Efraim, manda uma boa noite para você e para todos nós aqui. Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa que fala o seguinte: eu não consigo me concentrar na oração quando tem fundo musical. Isso pode, Arnaldo? A regra é clara, isso pode? Olha, eu tenho quase o mesmo problema. Porque, assim, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem vivido nas igrejas hoje, nesse momento cultural e tudo mais que a gente vive, né? Você já deve ter percebido que durante os cultos a gente não tem pausa, a gente não tem silêncio, né? Então, tem o louvor, aí já vai entrar com uma oração, entra uma musiquinha. Alguns lugares o pessoal fica tocando durante o sermão inteiro, né? Não sei, parece que tem uma necessidade de ter som, de ter um ruído no fundo, né? Eu acho bem problemático isso daí, né? Principalmente se você ficar tocando uma música conhecida. Então, eu, ao mesmo tempo que eu dou esse exemplo, vou explicar aqui, né? Então, de repente, ele está tocando lá, tal, pode até estar com um arranjo, né? Mas esse aí é o hino 328. Ele está tocando a música tal, está tocando o cântico, eu me consagro a ti, sei lá, né? E aí, pumba, acabou a concentração, realmente, a gente termina divagando, né? Você não acha, eu lembro... Eu fico lembrando aqui, você não acha que tem uma incoerência entre o que a gente canta e o que está realmente dentro? Porque, por exemplo, a gente faz aquela barulheira toda e a gente canta no silêncio tu estás. Quer dizer que Deus não está lá, então, né? Pois é. Você sabe que essa música em especial tem um certo problema de versão, né, de tradução, né? Mas sim, realmente, ele está falando uma coisa, né? Está tocando com uma grande vibração e está fazendo uma coisa mais meditativa, né? Tem um problema aí, realmente, né? Então, assim, eu sugiro, muitas vezes, para o pessoal que vai fazer, por exemplo, está lá no instrumento, fazer um fundo musical, né? O que eu sugiro, às vezes, é fazer o que a gente chama musicalmente de cadência. O que é cadência? É simplesmente fazer uma sequência de acordes, sem pensar numa música. Então, você dá um dó, fica lá, depois você dá um fá, volta para o dó, vai para sol, tal, né? Algo assim para não ficar silêncio, se for o caso, né? Porque, inclusive, tem pastores que não gostam. Já vivi isso daí com minha banda, né? De repente, o pastor ia fazer uma oração, começou a tocar, o pastor virou, não quero que toque, não. Eu respeitei, falei, tá bom, sem problema, né? Então, assim, se for o caso de fazer algo que não chame atenção, um volume muito baixo, uma coisa meio sem a gente saber o que é, né? Procurar não tocar uma música conhecida, principalmente com a melodia, né? Então, no caso de piano é mais fácil fazer isso, né? Violão não, né? Mas eu, por exemplo, uso muito isso. Eu pego, dou um acorde, faço um negocinho, um dedilhadinho muito leve, então só para dizer que tem um barulhinho, né? Mas, assim, é uma coisa que precisa ser combinada com a liderança. Tipo, quer ou não quer, né? Devo ou não devo fazer, né? Realmente é complicado isso daí, porque tem muita gente que se distrai e termina devagando. Emerson, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez aí mudando um pouquinho de assunto, mas eu já estou triste aqui porque o nosso tempo está acabando. O nosso seminário, ele forma ministros de música, né? Nós já tivemos alguns formados, você tem trabalhado aí na formação. A minha igreja, né, que é a Vila das Belezas, é bastante abençoada por esse trabalho, não só pelo seminário estar ali, mas por estar formando também ministros de música. Aí eu queria que você me falasse se há espaço nas igrejas para ministros de música, se somente igrejas um pouco maiores podem ter ministros de música. Como é que tá esse preparo? Como é que você vê o papel do ministro de músicas nas igrejas e fazendo uma relação também entre o tamanho dela? Ou seja, uma igreja com 100 membros, ela pode ter essa preocupação? Como é que isso funciona? Ou isso é o privilégio para igrejas grandes? Eu vou me concentrar na questão ministerial mesmo, deixando de lado, por exemplo, sustento e coisa e tal, porque a gente sabe que isso é complicado. Uma igreja de 100 membros, por exemplo, sustentar um ministro de música, um pastor e tal, é uma coisa realmente difícil. Então, eu vou deixar esse aspecto de lado, né? Mas, sim, a presença de um ministro de música é muito importante, porque não é simplesmente a direção lá na frente, ele escolher as músicas, reger, tocar, fazer alguma coisa.
Mas o ministro de música também desenvolve as pessoas. Então, em muitas igrejas, por exemplo, você tem escola de música, né? Não precisa ser aquela coisa muito formal, uma escola, etc e tal, mas, de repente, ter aula de alguma coisa, de iniciação musical, de algum instrumento, de musicalização infantil, quer dizer, ensinar as crianças a cantarem, a gostarem de música e tal, né? É um trabalho de plantação, né? Então, de repente, o ministro vai começar a trabalhar isso hoje e vai ver fruto daqui, sei lá, 5, 10 anos, né? Mas é um início que precisa acontecer, né? Eu vivi muitas experiências numa igreja que eu fui membro, em que eu fui dirigir o coro jovem, e esses jovens tinham passado por todo esse processo de musicalização quando eram crianças, né? Pessoas que já estavam há bastante tempo na igreja e tal. Gente, aquele meu coro jovem era uma coisa fantástica, porque, sabe, você dava as notas, o pessoal já sabia, era afinado, lia a partitura, etc e tal. Então, o meu trabalho com aquele coro foi muito facilitado, porque alguém plantou lá atrás antes, um ministro de música preocupado com isso e fez esse trabalho, né? Então, o trabalho do ministro de música vai muito além do culto, né? Essa coisa de você ter esse ensino, essa preparação toda do pessoal. Quando a gente pensa num coro, por exemplo, o que é o coro? O aspecto musical é lá cantar em vozes, ter pessoal, né, masculino, feminino, ou enfim, um coro de algum outro tipo, né? Mas é você ter comunhão, é você ter o pessoal junto, né? É o pessoal ajudando um ao outro. Então, quem canta em coro conhece aquela coisa da bengala, né? O camarada que não sabe direito a música vai e senta do ladinho do outro. Não, ó, vem cá, canta forte aqui no meu ouvido que eu preciso aprender, né? E isso é bom, porque você está auxiliando alguém, você está ajudando alguém a crescer também, né? Então, sim, eu acho que um ministro de música, ou algum outro nome que se dê, líder de música, diretor, enfim, tal, né? É muito importante em qualquer tipo de igreja, né? Quanto maior for, maior a responsabilidade, maior a abrangência do trabalho que ele vai ter, né? Os frutos certamente vão ser bem maiores, né, em várias áreas e tal, mas eu vejo muito isso, essa integração, esse desenvolvimento das pessoas, né? A música tem um aspecto curativo também, então se alguém vem e canta junto ali, sabe, aquela coisa de se aliviar também, né? Às vezes uma tensão, um problema que a pessoa está passando, o simples fato de ela cantar já termina ajudando ela também, né? Então o Ministério da Música é muito amplo, é muito abrangente, pode ajudar qualquer tipo de igreja realmente. Emerson, eu teria várias outras perguntas aqui para fazer, mas o tempo ele é impiedoso. Por isso eu faço a minha última pergunta. Como é que o MISPA pode ajudar, especialmente as nossas igrejas aqui na Zona Sul, as associações Abafer e Sudocap, como é que elas podem encontrar soluções das suas necessidades nessa área de música através do MISPA? Ok, a gente está passando num momento até de reavaliação, né, de a gente olhar um pouquinho para a nossa grade curricular, de avaliar o que é mais interessante para que as igrejas tenham, né, porque hoje a gente tem uma mudança toda nesse aspecto musical nas igrejas, né, a gente fez uma pesquisa o ano passado e vimos justamente com as associações, né, e vimos que 100% das igrejas utilizam cânticos nos seus cultos, né? Algumas não utilizam mais, por exemplo, inários, né? Então, essa mudança de estilo musical, de acompanhamento, de tipo de música, a gente precisa estar caminhando junto. Então, nós estamos justamente num momento de analisar essa situação que a gente tem e poder dar às igrejas aquilo que elas realmente precisam, né? Eu acho que uma das funções do seminário é isso, é esse serviço que a gente pode dar, né? Claro que não apenas ficar nisso, você só precisa disso, não, mas sim, mostrar essa necessidade, dar uma forma de essa necessidade ser suprida, né? E também de ampliar isso, né? Quer dizer, muitas vezes a gente se contenta só em ficar ali, só no cântico e tal, poxa, mas tem tantas outras coisas que a gente pode fazer, né? Ou formar pessoas que não necessariamente queiram ser ministros de música, mas queiram ser, por exemplo, auxiliares, alguém que quer tocar melhor na banda,
que quer cantar melhor, enfim, até como também dirigir, como montar uma ordem de culto, por exemplo, né? Então, a gente está pensando justamente nessas alternativas, de modo que a gente possa fazer isso para um número grande de pessoas, né? E atender realmente essas necessidades, né? Ou seja, a gente está sintonizado com a realidade, né? Não queremos ficar pensando apenas no passado, tem que aprender contraponto do século XVI. Tudo bem, isso é bacana, mas quem vai realmente usar isso daí, né? Mas, de repente, se for aprender harmonia funcional, né, essa coisa de como lidar com cifras, banda, instrumentos contemporâneos, né, pode, de repente, ser muito mais útil, né? Então, é nesse ponto que o MISPA está querendo trabalhar, né, de a gente atender realmente as necessidades das igrejas e não apenas para o líder principal, mas a gente poder também atingir com outras formações, com coisas de duração menor, tal, né, para pessoas que queiram um aperfeiçoamento talvez mais específico. O tempo está no fim, já estamos aqui com a corda no pescoço, pendurados, para falar a verdade, ou pendurados, não é? Completamente, com as perninhas balançando, porque nosso tempo acabou. Foi um prazer poder ter o irmão aqui com a gente. O professor tem todo o meu respeito, desde a época que eu conheci o irmão lá na Faculdade Teológica de São Paulo, sabendo que o irmão era da Igreja Batista do Morumbi, depois da igreja da IBNU, ao qual eu estava saindo, o senhor estava chegando, né? Mas tem todo o meu respeito, é nosso colega lá. E o MISPA tem essa característica, colocar gente boa para auxiliar as igrejas, instrumentalizar as igrejas, fazer com que músicos e ministros da palavra, ou simples pessoas que querem aprender mais sobre o texto bíblico, aprender mais sobre a vida do Senhor, podem caminhar com a gente lá. É nisso que a gente tem se aprimorado, e eu agradeço o irmão pela disponibilidade de estar com a gente aqui, e mais ainda, lá no Seminário Teológico Batista MISPA. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um tema que eu gosto demais de conversar, né? Gosto de fazer música e de falar sobre música, né? São coisas muito agradáveis e eu agradeço demais essa oportunidade, espero ter podido ajudar as pessoas que estão aí nos ouvindo, tal, talvez ajudar a pensar um pouquinho mais, a repensar algumas coisas de música, né? E terem seu ministério cada vez mais profícuo, né? Mais gerando frutos, ajudando mais e mais pessoas. A gente que agradece, eu gostaria muito de ter mais tempo aqui, pegou fogo lá no YouTube, gostaria de colocar todas as perguntas para o irmão e para os irmãos que estão aqui responderem, mas o nosso tempo acabou. Eu sei que nós teremos ainda mais vezes para a gente se encontrar e poder discutir mais sobre a vida com o Senhor, sobre o reino dele, como instrumentalizar o povo dele, mas eu agradeço também ao pastor Júnior, ao pastor Cacuto, que esteve aí sabatinando o professor Emerson Justino. Na semana que vem, nós não teremos live. Por quê? Porque é feriado, 12 de outubro, dia das crianças. Os irmãos quase achou que eu ia falar. Mas no dia 19, sem ser a próxima segunda, a outra, nós teremos a presença do pastor hebraísta, professor de Antigo Testamento, especialista em arqueologia bíblica, geografia bíblica, o pastor Luiz Saião. Então estejam todos conosco, é pastor do Emerson lá na IBNU, e nós estaremos juntos aqui também. Então você divulgue nas redes sociais, mande esse vídeo para os seus amigos, como bom youtuber eu vou dizer, clica lá no canal, clica no sininho, põe o sininho para despertar você, para auxiliar também o Seminário Teológico Batista MISPA na divulgação da sua missão e da sua visão, instrumentalizar a igreja de Deus, para que possamos ser bons obreiros, que manipulam bem a palavra e que são bons músicos e levam a adoração e o louvor até o coração do Senhor. Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe, até sem ser a próxima segunda, a outra segunda, até mais. Tchau.